que eu escolhi para fazer a G2 de mídia digital com a Regiane foi web design. Então, eu queria começar explicando o que é web design. O web design é uma das possibilidades de atuação do designer. É bom lembrar que não existe um web designer, existe um designer que trabalha com web. E tal como design, ele é uma área multidisciplinar. Você nunca vai ter um designer trabalhando sozinho para criar um site. Você tem todo um grupo de pessoas que faz uma pesquisa de quem é o público-alvo do site, quais elementos o site deve conter, todas as informações que vão entrar no site. Depois você passa isso para um arquiteto da informação, que ele vai organizar numa espécie de grid qual é a melhor forma de mostrar isso para o público. E então entra o designer para fazer efetivamente o layout do site, colocar toda a parte gráfica de cores e tipografia, e finalmente vai entrar um programador para escrever o código do site e tornar ele real efetivamente. Então, o web design não é porque ele cria sites que ele é menos planejado do que as outras áreas, como projeto de produto. Tem sim todo o estudo, como eu acabei de citar, tem todo o estudo por trás da criação do site. Uma coisa importante de ter em mente na hora de criar um site é que quanto mais limpo ele for, mais funcional ele vai ser, porque mais fácil vai ser de adequar ele para outros mídias. Há tanto tempo atrás, só os computadores desktops tinham acesso à internet. Então, você não tinha muitos problemas na hora de criar um site. Você só tinha diferentes resoluções de tela. Mas isso não chegava a ser um problema. Com o tempo, alguns telefones passaram a ter a capacidade de acessar a internet também, e surgiu a necessidade de transportar esses sites que antes eram vistos em um browser no computador para um browser no telefone. E aí, para você diferenciar qual CSS seria usado para qual tipo de site, você passou a utilizar a tecnologia dos media types. O que são os media types? São tags que você coloca no código para designar se aquele layout vai ser usado justamente num handheld device, ou um desktop, ou um tablet. Mas enfim, com o passar do tempo, cada vez mais foram surgindo tecnologias intermediárias entre os celulares e os computadores, e até mesmo celulares com processadores muito semelhantes aos de um desktop. Então, não fazia mais sentido você usar esses media types. Daí você passou a pensar no web design em resolução, não mais em aparelho. Para a gente determinar as características para que cada CSS vai ser aplicado, você utiliza os media queries em detrimento dos media types. Os media queries, eles definem uma certa amplitude para as características que você definiu. Por exemplo, se você vai usar o tamanho da tela, você pode definir de que tamanho mínimo até que tamanho máximo de tela um CSS vai ser aplicado. Isso é interessante, porque você agora cria um layout para um mobile, para um tablet,
e para um desktop. Mas você tem, por exemplo, tablets que utilizam uma resolução de tela tão grande quanto a de um desktop. Então, você não vai limitar pelo aparelho, você vai limitar pela resolução, isso é muito importante. E também nada impede que você esteja no seu desktop e queira minimizar o browser. Então, o seu browser ficaria do tamanho mais ou menos de um celular. Isso é uma coisa para ser trabalhada na parte de layouts fluidos, mas enfim. O que importa atualmente é a resolução e não o dispositivo. Como os media queries funcionam? Eles utilizam operadores lógicos not, and e only. Nesse caso que eu estou escrevendo aqui, o CSS só vai ser aplicado no dispositivo que for colorido. Não. Monocromático. Só em telas monocromáticas. E você pode selecionar mais de uma query colocando ela entre vírgulas junto com outros. Ok. Aí a gente vai para a parte dos layouts. Para você ter um layout que seja amigável para o seu usuário, você não pode fazer um layout de um jeito na sua visualização em desktop e ser uma coisa completamente diferente numa visualização mobile, por exemplo. E para fazer essa transição sem ser muito drástica, isso tem que ser muito bem planejado. Você tem a opção de usar o chamado layout fluido, que seria tipo esse site, que eu vou deixar aqui, que se você abrir ele no seu browser e for diminuir na janela, você vê que ele vai se adequando ao tamanho. E isso é uma coisa muito, muito, muito interessante, porque é uma garantia de que você vai proporcionar uma boa experiência de uso, não importa onde esse site esteja sendo visualizado. Outra coisa muito importante são os menus do site. Os menus são indispensáveis, porque no paradigma que a gente tem atualmente de um computador com um mouse, você está acostumado a usar o mouse lá, clicar. Então, para isso você tem um layout, um menu. Quando você passa para um celular ou um tablet ou qualquer outra coisa que não utilize um mouse ou um ponteiro de qualquer espécie, você passa a usar a tecnologia touch. E é bem diferente você projetar um site para uma tecnologia touch de um site convencional. Os menus são uma complicação por si só, porque quando você tem uma tela menor, você tem que repensar esse menu para ele não ocupar muito espaço da sua tela, senão ele vai comer parte do conteúdo do site e isso não é legal. Então, você tem algumas opções. A primeira seria transformar o seu menu em select boxes, que são aquelas caixinhas que você clica nelas e vai aparecer uma listinha e você escolhe qual opção você quer. Outra opção é você retirar alguns itens do seu menu que não são muito bem visualizados em site mobile ou que não são tão interessantes, não tem muito acesso. Ou outra opção, que não é mais recomendada, seria a de você refazer todo o seu layout para adaptar aquele menu. Imagens também sofrem desse problema, mas elas são um pouco mais fáceis de controlar. Você pode redimensionar a sua imagem, deixar ela menorzinha, ou você pode substituir a sua imagem por uma outra que passe a mesma ideia, se essa imagem que você for substituir não for uma coisa vital no seu site. Tem um site muito interessante chamado Media Queries Collection, que é esse aqui. Na verdade eu vou deixar o link de tudo na descrição também, mas enfim. Que esse site ele tem 38 páginas de sites que utilizam os Responsive Web Design
que por sinal é o título do meu trabalho, e eu esqueci de citar antes, que eles utilizam esse Responsive Web Design e utilizam esse layout fluido, e, enfim, é muito interessante, vale a pena conferir, não demora muito, apesar de serem 38 páginas. Tem ideias muito legais, tem sites muito bonitos, bem feitos, tanto nessa parte do layout, quanto na própria grid utilizada, tipografia, é muito bonito mesmo. Ainda sobre as telas touchscreen, um outro detalhe é que você tem que pensar cada vez mais nisso, porque quando você muda a sua interface, o comportamento do usuário muda. Você, quando está lidando com um iPhone, iPad, Touch, qualquer outra coisa, Touch, quando você quer dar zoom numa foto, por exemplo, você faz uma rota de pinzão, você, mesmo que exista um botão para você clicar e dar zoom naquela imagem ou passar a imagem, você não vai clicar nele porque é muito mais natural, muito mais intuitivo você fazer um movimento de pinça ou fazer assim para passar a foto. Então a gente tem que tomar cuidado quando começa a projetar, quando você começa pela plataforma Touch e depois vai passar ela para a plataforma convencional de desktop, porque do desktop para o Touch é um pouco menos complicada a transição. Mas se você faz uma coisa completamente intuitiva e orgânica, não tem como você passar isso depois para um desktop, e isso é um problema bem sério. Outra coisa interessante de se pensar é o CSS Aural, que ele é meio que uma forma de organizar o site para pessoas, especialmente pessoas que têm alguma deficiência e precisam ouvir o conteúdo em vez de poder ler esse conteúdo. Mas assim, isso não é uma coisa que você vai usar só para deficiência auditivos. Você pode usar isso, por exemplo, enquanto você está dirigindo, você está ouvindo o conteúdo de um site em vez de estar lendo esse site. Ou em situações em que você não pode ficar com o seu telefone na mão o tempo todo. O Responsive Web Design é uma coisa que faz a gente refletir um pouco sobre o futuro das tecnologias, porque até uns 5 anos atrás, ou um pouco mais talvez, a gente não estava pensando em, meu Deus, como eu vou desenvolver um site que vai adequar ao touchscreen, que vai ser bem visualizado em qualquer plataforma, justamente porque você tinha menos opções. Então, se a gente já está preocupado com isso agora, é válido a gente pensar quais as próximas tecnologias que talvez surjam e que o design, especialmente o web design, vai ter que se adaptar, porque a função do designer de web é proporcionar a melhor experiência para o usuário possível e vai de mídia para mídia.